Especial Mês da Mulher, Inspira Ação, apresenta. Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, neste mês de março, um mês que a gente está comemorando muito a questão do Dia Internacional da Mulher, né? As questões femininas. Estamos discutindo aqui na Vale TV, em todas as nossas programações, né? Essas questões, tudo que for possível a gente trazer para você que está aqui nos assistindo, né? Sobre essa pauta, a gente vai fazer. E esse mês também a gente criou aqui dentro da Vale TV um projeto onde a gente uniu todas as apresentadoras aqui da Vale TV para falar exclusivamente sobre essas pautas que são tão relevantes no nosso mundo, né? E que são pautas, na verdade, não só para as mulheres, mas para a transformação da nossa humanidade, certo? E hoje, gente, eu tenho uma pauta muito interessante, eu tenho uma convidada que ela é de Porto Alegre, é a Aline Jobim, né? E nós já vamos chamar ela aqui. Aline, seja bem-vinda, Aline. Olá, boa noite. Eliane, primeiro quero agradecer o convite, né? Que bom poder falar sobre empreendedorismo feminino, empreendedorismo negro, né? Que é uma pauta tão relevante e importante para a gente. Com certeza, com certeza. E a Aline, na verdade, ela é administradora de empresa, pós-graduada em gestão de varejo e e-commerce, e ela também tem uma empresa que ela vai falar aqui para a gente, né? Que ela está empreendendo, que é a Ioassan, é isso mesmo? Isso aí mesmo. E também ela representa a Odabá, que ela vai explicar aqui para nós o que é esse movimento e como é que funciona essa associação. Aline, para a gente iniciar, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua trajetória dentro do empreendedorismo, enfim, fala um pouquinho sobre você aqui para nós. Bom, eu sou a Aline Jobim. Eu acho que, antes de tudo, acho que é sempre importante a gente trazer. Eu venho de uma família de mulheres negras que empreendem, né? A minha mãe é cozinheira profissional. Eu sou a mãe da Lauren, que é uma adolescente de 14 anos. E empreender, para mim, eu acho que vem muito da característica de cada um, né? Porque antes da gente pensar em abrir um negócio, tem muito a ver com a nossa inquietude, né? Em mudanças daquilo que a gente acredita, em trabalhar com aquilo que a gente tem paixão, né? E como que a gente se prepara para esse lugar. Eu sou administradora de empresas, eu trabalhei 20 anos no comércio, principalmente com foco na área da moda, e só que eu tive duas experiências, né? Uma no passado e outra atualmente, no empreendedorismo, e elas vieram através dessa minha inquietude no trabalho formalizado. Então, dentro do meu trabalho, a gente fala que é o intraempreender, né? É quando a gente tem essas características do senso de urgência, do inconformismo. Então, minha primeira experiência com empreender veio de uma empresa de inclusão de pessoas com deficiência. Eu acho que, para mim, empreender sempre teve relação com esse lugar de impacto. Então, negócios de impacto me apaixonam, né? Então, eu tinha, através dessa experiência que eu tive no mercado da moda, onde eu cuidava da retenção de talentos e da inclusão de pessoas com deficiência nesse mercado, eu vi não só uma oportunidade, mas uma oportunidade de aprendizado, ante uma oportunidade de negócio, né? Quero entender mais esse universo, era um lugar de empatia e de me colocar no lugar do outro, né? E entender que a deficiência era dos locais e não das pessoas, né? Que o ambiente não estava pronto para receber as pessoas. Então, quando eu empreendi nessa área, foi muito mais um aprendizado pessoal do que um lugar realmente só de posicionamento de mercado. Mas, sim, tinha uma oportunidade de mercado que era a inclusão de pessoas com deficiência, com esse olhar humanizado, assim, de diálogo mesmo com as empresas, não só um lugar de meta de inclusão no período, né, de fiscalização de negócios, digamos assim, né, e de metas de inclusão de pessoas com deficiência no mercado. Então, essa foi a minha primeira experiência, isso foi lá em 2014, 2015, mas, infelizmente, eu acabei deixando de atuar nesse empreendedorismo, e eu acho que é importante trazer isso também, né, Eliane? Porque, às vezes, a gente também só traz a parte do que deu certo no empreender, mas ele é uma estrada longa, e que eu sempre falo assim, ele é uma trajetória que ela não tem fim. A gente vai ter sempre momentos bons, momentos a melhorar, porque é um lugar de aprendizado e de resiliência.
E por que eu não dei continuidade nessa empresa? Porque tinha ainda um lugar no mercado que era, nós temos que fechar as cotas. E a minha empresa ela tinha um outro propósito, que era uma inclusão real, que era uma inclusão de que eu queria trazer uma mudança para o mundo. Então, quando eu comecei a entrevista falando de ter uma filha, eu quero deixar o mundo melhor para minha filha. E eu empreender na área de inclusão era que esse lugar fosse mais diverso, mais sustentável, que tivessem pessoas plurais nos ambientes. Só que não era isso que o mercado me oferecia. Eles queriam a inclusão porque tinha uma meta de fechamento de metas de pessoas com deficiência. E aí eu acabei voltando para o mercado formalizado da moda, e por uma feliz coincidência, em 2020, eu abro a Yosan, que é a minha segunda experiência de empreendedorismo, que é a minha marca atual. Yosan quer dizer cura em Yorubá, e ela inicia com a questão da moda, com foco nos uniformes hospitalares com estampa africana, como esse jaleco que a gente tem aqui. Olha só que legal. Depois você vai falar mais sobre isso para nós. Vou falar mais sobre isso, assim, mas para mim, assim, o empreender, ele tem esse lugar de qual a mudança eu vou promover no mundo. Então, ele tem que estar sempre atrelado às questões de impacto. Exatamente, né? E o Odabá, que é a tua associação, né, que você representa também? Exato. A Odabá, eu sou cofundadora da Odabá. A Odabá é uma associação de afroempreendedorismo. Ela vai fazer 4 anos esse ano. Hoje nós temos mais de 100 associados. E qual é o objetivo da Odabá? É o empoderamento econômico do povo negro no Brasil. Né? Então, assim, a gente fala que é o Brasil negro empreendendo, né? E a partir daí ter uma ascensão econômica. E quais são os eixos da Odabá? Né? O primeiro é a eliminação de crenças limitantes, valorização da produção cultural e qualificação empreendedora. Porque a gente sabe, né, Helena, que as pessoas não partem do mesmo lugar. Hoje a gente tem no Brasil, além de ter a maior população negra, 57%, nós temos mais de 50% de empreendedores negros. Mas isso não quer dizer que eles tenham a melhor, nem a melhor qualificação, quando eu digo assim, qualificação de estudo na área. Não quer dizer que a entrega do produto não seja melhor. Sim, nós temos empreendedores fantásticos que fazem entregas incríveis, mas como eles não partem do mesmo lugar, eles iniciam o seu trabalho por uma necessidade, na maioria das vezes, e por isso eles só podem trabalhar essa questão da qualificação do seu negócio no sentido de gestão dele, não é na qualidade da entrega do produto, mas na gestão do seu negócio depois, porque eles estão pensando na sobrevivência inicialmente. Isso, a grande maioria, não são todos. Né? Porque é importante a gente falar isso, porque também quando a gente fala de empreendedor negro, as pessoas associam a microempreendedor, sendo que a gente tem grandes empresários negros hoje nas suas áreas de atuação, que já estão aí como referência nacional e até internacional em seus negócios, mas que a sociedade ainda coloca eles nesse lugar, né, de pequenas empresas, e que não é um problema ser uma pequena empresa, o problema é nos colocar nesse lugar, por sermos pessoas negras. Né? Então, quando a gente fala da qualificação empreendedora, a gente busca que essas empresas tenham a melhor qualificação, principalmente na questão da gestão, para que elas possam buscar oportunidades maiores, né? Escalar o seu negócio a nível nacional. Quando a gente fala de eliminação de crenças limitantes, é a questão do pertencimento, do merecimento, de ocupação de espaços que foram negados para a gente. Né? Então, como que a Odabá atua nisso? A gente faz conexões com grandes espaços, né? com espaços que tenham oportunidades para o empreendedor negro, e faz essa conexão para que eles ocupem esse espaço, para que eles entrem na cadeia produtiva de grandes empresas. E a valorização cultural é que a gente faz muitos eventos focados na questão da valorização da cultura negra, seja através da gastronomia, da música, da arte, né? Então é essa visibilidade dos negócios negros. Né? Muito legal. Hoje nós temos mais de 100 associados negros e empreendedores na Odabá. Imagina, né? Que legal, que legal. E eu acho que é muito importante, né? E também, Aline, assim, nas pesquisas que eu fiz, assim, trabalhando com empreendedorismo de uma forma geral, né? A gente não pode botar todo mundo num ambiente só, né? Eu acho que tem algumas peculiaridades, principalmente aqui, que eu queria que tu comentasse com a gente, do empreendedorismo feminino negro. Qual que é assim, a maior dificuldade com relação a empreender, né? Porque a gente sabe que tem diferença. Tem muita diferença, né? Eliane, se empreender. Quando a gente fala de empreendedorismo negro, a gente já tem uma dificuldade muito maior, né, em relação a oportunidades do que o empreendedorismo branco. Quando a gente fala de mulheres, né, a gente está falando que as mulheres negras elas recebem menos no mercado formal, menos do que as mulheres brancas. Então, assim, na cadeia, ela é a que menos recebe. Quando a gente fala do empreendedorismo negro, a gente tem outros agravantes, né? Porque a gente está falando de oportunidades, né, de qualificação, a gente está falando da questão da não valorização desse trabalho,
das mulheres negras, né? Da dificuldade de manter os seus negócios, porque a gente está falando de muitos atravessamentos, a gente está falando da questão do empreendedorismo, a gente está falando da maternidade, a gente está falando das questões raciais, tudo isso num único ambiente, né? Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, quando tinha empresa de inclusão de pessoas com deficiência, quando eu ia numa empresa para ofertar o meu trabalho, para uma reunião que eu já tinha agendada, a primeira coisa é, quem é a dona da empresa? Então, nós nem somos vistas como pessoas capazes de terem empresas, né? Então, esse é um lugar de inferiorização, de desvalorização do nosso trabalho, simplesmente porque nós somos mulheres negras, né? Sendo que o empreendedorismo feminino, ele nasce, né, de mulheres, né? Quando acaba a questão da escravização, as primeiras mulheres a empreender são mulheres negras, né? Quando a gente fala, por exemplo, da Bahia, né, as mulheres que vendem o acarajé, isso foi uma profissão criada, né, pós-escravidão, ou mulheres que durante o processo de escravidão conseguiram a sua liberdade, e era o único caminho para o sustento, né? Então, se nós somos parte da história desse país, quando a gente fala de empreendedorismo, nasce através de mulheres pretas, e a gente tem a menor valorização, né? Então, a gente tem aí um problema que é cultural, né, que é de racismo mesmo, né, e que é da questão cultural, porque nem a história é contada da forma correta, né? Exatamente, exatamente. E o Aline, eu estava olhando agora com relação assim a essa questão que tu levantaste, né? É um problema cultural, é um problema. As empresas, tá? Por exemplo, tu acha que elas têm que se preparar mais para isso? Acho que sim, né? Sem dúvida. A Aldaba, ela trabalha justamente nesse lugar de gestão estratégica, né? Porque a ideia, não adianta a gente entrar no 20 de novembro e fazer uma palestra sobre racismo, né? Não, primeiro que o racismo não foi criado por pessoas pretas, até porque normalmente as empresas elas nos contratam para falar para pessoas pretas sobre a questão racial. O que a gente fala é, o racismo não foi criado por pessoas pretas, ele deveria ser resolvido por pessoas brancas, né, ou não negras. E quando a gente é contratado, a gente traz muito esse lugar. A gente não quer dar uma palestra e ir embora e nada ser mudado. A gente trabalha a questão estratégica para que a gente tenha uma mudança cultural dentro das organizações, né? Porque a gente traga a história contada por este olhar afrocentrado, né, e não europeu, que a gente não traga a história para ser contada através da escravidão, e sim, e quando a gente fala das riquezas, dos 54 países da África, que não é contado, né? Então, quando a gente faz essa mudança de mentalidade, essa mudança estrutural dentro das organizações, que é esse trabalho que a Aldaba promove, e isso muito baseado também na realidade de cada empresa. Porque não existe um pacote fechado para todo mundo. Sem dúvida, depende em que lugar, em que nível essa empresa está. Tem empresas que já têm a contratação de pessoas pretas, mas mesmo tendo a contratação, isso não é uma inclusão efetiva, porque não conhece a história, acaba contratando nesse lugar de social. Estou fazendo um favor contratando. Não é isso, né? Isso é uma reparação necessária. Tem empresas que já estão ainda não estão nesse patamar de nem ter a inclusão, né? Não tem um lugar diverso, então a gente trabalha o recrutamento intencional, né? Então a Aldaba trabalha com esse letramento, que a gente fala, letramento racial, né? E com esse recrutamento intencional, e com projetos bem empacotados para cada empresa, para cada realidade, né? Para cada momento. Então a gente tem um trabalho muito de escuta, para depois fazer essa inclusão real, e não só essa inclusão, né, mas esse trabalho estratégico para uma mudança cultural dentro das organizações, para que isso seja um trabalho permanente, sabe? Com certeza, que esteja na estratégia mesmo da empresa, né? Porque senão vai fazer aquelas ações pontuais, não que não sejam válidas, são válidas, mas assim, a gente pode fazer muito mais, né? E de uma forma organizada e orgânica mesmo, que isso reverbere e fique dentro dessa cultura, né? Porque tem que pulsar, né? A diversidade e a inclusão, ela deve pulsar dentro da organização. Não adianta eu botar lá só para inglês ver, digamos assim, né? Porque senão... Não, é uma coisa que a gente fala, né? As pessoas falam assim, Eline, mas eu quero contratar pessoas negras e eu não consigo contratar, não vem ninguém. Eu sempre falo assim, tem uma coisa que a gente fala, né, no geral, assim, que é a questão da regra do pescoço. Olha para o lado, vê quantas pessoas diferentes de você tem nesse ambiente. Então, vou dar um exemplo. Assim, quando a gente fala numa rede social, né, corporativa, e as pessoas vão lá e colocam, tem uma vaga disponível. Daí eu falo, quantas pessoas na tua rede são pessoas negras? Para que você possa ofertar essa vaga. Porque não adianta, se o teu ambiente ele não é diverso, você não vai conseguir trazer as pessoas para dentro do teu espaço. Isso já é o primeiro caminho. Outra questão é não olhar somente para essa inclusão quando eu falo de recrutamento e seleção. Quando eu falo da Aldaba, que é uma associação de empreendedorismo, a gente trabalha a cadeia produtiva diversa. Então,
Se eu tenho, né, como a maioria das empresas, eu tenho serviços, eu tenho produtos que eu adquiro através de uma rede de fornecedores, por que não trabalhar essa cadeia mais diversa, essa cadeia com produtores negros? Se eu estou falando o quê? 57% da população é negra, 51% empreende. Né? Então, os empreendedores são negros. Então, eu tenho uma cadeia produtiva gigante que eu não estou explorando muitas vezes por uma questão burocrática. Que eu quero que eu não entendo a realidade desse empreendedor, que é uma coisa que acontece principalmente com as mulheres, né, Eliane? Por exemplo, a gente tem empreendedores, só que elas ainda são microempreendedoras. Só que para contratar, né, a cadeia produtiva, eu coloco lá 1000 barreiras. Não, você tem que produzir para um ano inteiro numa capacidade absurda, e eu não estou olhando para esse lugar intencional, né, que é uma recrutação, que é um recrutamento que é real, que eu vou contratar dentro da realidade daquele empreendedor, né? Eu quero que ele esteja comigo, então vou entender a realidade, vou respeitar e auxiliar nesse processo de crescimento. E a Odabá trabalha com isso, inclusive com a aceleração de negócios negros. Olha, para que eles estejam prontos para esse lugar de escala, né, nacional. Com certeza. Aline, olha só, eu estava pensando agora aqui, e muitas vezes, né, a gente tem esse olhar, e já aconteceu comigo, porque eu também faço um trabalho junto às mulheres do Brasil, e dentro da área do empreendedorismo, né, aqui na minha cidade, e a gente trouxe mulheres também de caráter de vulnerabilidade para trabalhar a questão do empreendedorismo, né? E o que a gente notou, né? Primeiro a gente tinha que trabalhar ela como empreendedora, para depois trabalhar o negócio. Com vocês é assim também? Sim. Quando a gente fala de eliminação de crença limitante, a gente está falando primeiro que essa mulher, né, que esse empreendedor, mas para essa mulher, ela precisa se enxergar como empreendedora. Porque como ela começa a empreender por uma necessidade, ela entende assim, não, eu estou fazendo um trabalho, eu estou vendendo isso, porque eu preciso nesse momento me sustentar. E ela demora para entender que ela tem um negócio. E muitas vezes, né, Aline? E muitas vezes, só não querendo te cortar aqui, mas às vezes é assim, vou fazer um bolo, eu sou uma doceira, eu faço isso em casa, e isso se mistura, né, no trabalho, e ela não se percebe como empreendedora justamente por isso, que é uma coisa que ela sempre fez. Sempre fez. Exato. Tipo, ou é uma renda extra, ou é em função de uma emergência, de uma necessidade, perdeu o emprego, ganhou um nenê, e daí foi demitida do seu trabalho, e aí ela precisa conciliar essa maternidade com o empreendedorismo, né? Isso é uma realidade das mulheres em geral, né? E também de mulheres negras. Então, o que acontece? O que a gente trabalha no Odabá, quando a gente fala de eliminação de crenças limitantes e da questão da qualificação empreendedora, é isso. É, primeiro, essa consciência de que você é uma empreendedora e que você tem um negócio. E aí a gente trabalha a questão da formalização, a gente trabalha a questão de enxergar o que você executa como um negócio, como uma empresa, né? Então, eu tenho esses dois lados. Assim, quando eu falo eliminação da crença limitante, é isso, é se enxergar como empreendedor. Você faz diferença, você está fazendo a economia girar. Né? Então, o teu trabalho é importante e é único. E depois, essa questão de como que eu faço para que essa mulher entenda que o que ela faz é negócio e trabalhar isso para que ela entenda, para que ela execute isso de uma forma planejada, para que o seu negócio tenha uma durabilidade maior, né? Que ela realmente consiga sustentar a família com qualidade, né? Não de forma escassa. Olha só, Aline, agora eu tava olhando aqui o teu produto, né? Os teus jalecos, enfim, né? Fala um pouquinho sobre essa questão de onde vem essa matéria-prima, o que é exatamente essa construção que você proporciona aí de impacto social? Sim. Yosan quer dizer cura em Urubá. A minha marca nasce, na verdade, muito por acaso. Minha sócia é uma médica negra, o nome dela é Daiane Soares. E eu sou muito grata por essa experiência que eu tive, porque, assim, em 2020, na pandemia, a Daiane, ela é minha amiga há 20 anos, ela se formou em medicina em Cuba, em 2014, ela é brasileira, foi fazer medicina fora, voltou, só que ela trabalhava em Uruguaiana, e a gente ficou muito tempo sem se encontrar, assim, presencialmente. E nisso a gente começou, um dia a gente está conversando numa rede social, e ela falou, tu disse que ia me dar um presente especial, porque eu me formei em medicina. E eu falei, tu é a primeira médica negra que eu conheço, assim, que é minha amiga íntima, né, do meu círculo de pessoas. Convívio. E aí eu disse para ela, não, eu vou te dar um jaleco especial. Só que eu achei, de verdade, Helene, que era uma coisa muito natural. Coloquei na rede social. Jaleco com estampa africana, não encontrei nenhum.
E por que com o estampa africana? Porque é uma questão de ancestralidade, da nossa história, de representatividade, né? E aí eu comprei, até hoje são meus fornecedores, são imigrantes, né? São africanos que estão no Brasil e têm lojas de tecido africano como esse que está aqui. E então são hoje os fornecedores da minha marca. E aí eu comprei o tecido africano, comprei o tecido liso, né? E chamei uma empreendedora da Odabá, que é uma designer, para fazer a minha peça, fazer um jaleco com a estampa. Quando eu entreguei para a Daiane, ela ficou muito surpresa, muito emocionada, e ela falou assim, ó, essa peça tem ancestralidade, nessa peça tem a minha história. E ela postou isso na rede social e me marcou, e ela colocou assim, jaleco afrocentrado temos. Helene, para minha grata surpresa, né, isso foi mais ou menos em setembro de 2020, as pessoas começaram a me marcar, me procurar, pedindo para comprar. E eu estou falando assim, de Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. E eu, na época, trabalhava ainda como executiva comercial de uma rede de loja infantil de moda. E eu, meu Deus, mas eu não tenho, né? Eu não faço essa produção. E até dezembro, mais ou menos, eu ainda fiquei relutando. 15 de dezembro nasce a marca Iosan, e ela nasce com esse propósito de trazer representatividade para pessoas negras no ambiente profissional e corporativo. E por que 15 de dezembro? Porque é a data que a primeira médica negra se forma em medicina no Brasil. Uma mulher negra se forma em medicina no Brasil. E a partir daí, eu só tive... eu e a Daiane, todas as mulheres que fazem parte da nossa empresa hoje, a gente foi muito agraciada, porque além de fazer um produto que a gente acredita, de ter muita representatividade, eu tenho a oportunidade de conhecer outros profissionais negros, né, não só da área médica, porque hoje a nossa empresa já passou por 2 programas de aceleração de negócios, um deles, inclusive, por uma rede de mulheres empreendedoras, que é muito legal, essas iniciativas que focam em mulheres, né, empreendedoras, e a gente teve a oportunidade de crescer. Então, hoje, além da gente vender para todo o país, porque a gente tem site próprio, porque a gente vende na rede social, começou, né, no digital por ser período de pandemia, a gente tem uma loja física, a gente não vende só uniformes hospitalares, hoje a gente vende também uniformes para gastronomia, uniforme no geral que tem a temática racial, e também uniformes de academia, roupas de academia, roupa fitness com a estampa africana, porque também foi algo que eu procurei, não encontrei. E aí, então, a gente, inclusive, está no site do e-commerce da Decathlon vendendo as roupas de academia, né? Então, a gente conseguiu uma escala nacional, por ser um produto que traz um recorte que a gente descobriu que não tinha só impacto na nossa vida, né, como a história da Daiane, que é uma médica negra, mas a minha história, a história de outros profissionais negros, e a gente fez, inclusive, pesquisa sobre a nossa marca, dizendo assim, qual era o impacto que tinha, né, em um profissional usar um uniforme com a estampa africana, e todos trouxeram empoderamento, visibilidade, referência, ancestralidade, e fazer isso com outras mulheres negras, porque hoje a nossa modelista é uma mulher negra, né? Uma modelista e costureira é uma mulher negra, né? A minha sócia é uma mulher negra, a designer que fez as primeiras peças é uma mulher negra, o nosso fornecedor de tecido de estampa africana não é uma mulher negra, mas, né, também tem uma mulher negra, mas são imigrantes negros. Então, nós temos uma cadeia, né, produtiva hoje dentro da minha marca, que faz a diferença para outras pessoas pretas. Então, eu tenho certeza que quando a gente fala de cura, quando eu falo do racismo estrutural, a nossa marca está cumprindo o seu papel. Assim, eu fico muito feliz da marca ser tão novinha e já está produzindo, né, reproduzindo o impacto que a gente, né, busca desde o início. Olha, que legal isso, né? E eu vejo muito isso também, fugindo um pouquinho aqui da questão do racial, mas assim, da nossa visão do Brasil, né? A gente, às vezes, fala tanto mal do nosso país, não faz nada, a gente vai para fora, vai para um outro país, as pessoas olham o nosso Brasil com tanto carinho, né? Sim. Assim como tu estás olhando o teu produto com tanto carinho, que tem tanta história por trás de tudo que tu faz, né? Que não tem como a pessoa não se encantar, né? É um sentimento que vem, um valor agregado que se cria, né? Em função disso. Então, tá de parabéns aqui, Aline, por todo esse projeto de vocês, né? Aline, a gente já está, assim, indo para os finalmente aqui da entrevista, né? E eu queria que tu deixasse as suas redes sociais, como é que a gente sabe mais sobre a Odabá, como é que a gente sabe mais sobre a Iosan, né? Que é essa cura que a gente precisa tanto hoje no nosso mundo, né? Tão
tão Quero deixar aqui, disperso aí. né, primeiro, o meu agradecimento de novo pela oportunidade. Segundo, um convite, venha conhecer a Odabá, né? É um lugar de acolhimento, de troca. Eu acho que mulheres negras, elas precisam, né, cada vez mais estarem unidas, não só as mulheres negras, as mulheres no geral, mas quando eu falo desse recorte de raça também, porque a gente precisa se fortalecer, né? A gente fala que é o aquilombamento, é estarmos juntos, aprendendo, construindo um universo melhor, né? Então, a Odabá, a rede social no Instagram é @odabá.br. Uhum. E falando da Iosan, conheça a Iosan, compartilhe, né, divulgue, dê de presente peças com esse, né, com esse olhar afrocentrado. E aí a nossa rede social é @loja-iosan. Então, Olha só, convido a todos e é tudo digital daí, Aline. As pessoas podem comprar na internet mesmo. na internet mesmo. Tipo, a gente pode fazer tanto pela internet, ou quem for de Porto Alegre pode vir até a loja, que fica aqui na Cidade Baixa, na José do Patrocínio 621, né, e a gente faz a peça personalizada para cada um. Olha, e a Odabá também em Porto Alegre, né? A Odabá também é em Porto Alegre. Hoje a gente, na verdade, atende muito mais de forma remota e através dos nossos eventos, né? Mas procurando ali, através do Instagram, no @odabá.br, além de ter a questão de todos os nossos eventos disponíveis, os contatos comerciais da instituição, os projetos que a gente executa, tem acesso a mais de 100 empreendedores que podem auxiliar, inclusive, na diversidade de outros negócios, né? De outras empresas que buscam aí fazer a diferença realmente quando a gente fala da questão de impacto racial nas estruturas corporativas. Muito bem. Aline, eu queria que tu falasse assim, um minutinho, né? Deixasse uma mensagem, já que a gente está aqui falando esse mês inteirinho, né? Com pautas femininas, né? O que tu tem a dizer para as nossas mulheres aqui da região? Eu gostaria de, primeiro, de novo, agradecer a oportunidade de estar aqui, representando tantas mulheres, né? E dizer que, assim, nós mulheres movimentamos o mundo. E, né, eu sempre falo assim, quem não é mãe é filha, e a gente tem um impacto muito grande na sociedade, a gente precisa se apropriar disso, e para isso a gente precisa se fortalecer entre as nossas. Então, escutem outras mulheres, se escutem, se reconheçam, né, e trabalhem fortemente para que a gente faça essa mudança. Eu acredito que a mudança vai vir das mulheres, já está vindo, e vai vir muito mais. E procurem sempre a questão da qualificação, nós somos muito boas no que nós fazemos. Quando eu falo da qualificação, eu digo assim, primeiro, busquem a qualificação, mas acreditem que o que vocês têm hoje já é muito superior do que a maioria das pessoas tem, né? Porque ser mulher já é um desafio diário, nós passamos por muitas provações diárias, e principalmente quando a gente fala do maternar, né? E quando eu falo do maternar, não é só a gestação, né? É o quanto a gente tem esse lugar de cuidado com o próximo, que isso é ensinado para a gente desde sempre, e a gente tem que usar isso a nosso favor. Porque esse lugar não é só nosso do cuidado, mas já que foi dado a nós, que a gente use a nosso favor, porque a partir do cuidado a gente tem mais atenção, a gente faz mais coisas ao mesmo tempo, e se nós nos juntarmos, nós teremos muito mais acesso a tudo. Então, mulheres, primeiro lembre que vocês são empoderadas, poderosas, e que se nós nos conectarmos no mundo, nós vamos dominá-lo. Verdade. É verdade. E é isso, né? A gente gostaria muito, né, de que essa equidade para todos os gêneros, ela realmente se elevasse aí nos próximos anos aqui no Brasil, né? A gente precisa tanto, né, no nosso mundo corporativo, né, que realmente a diversidade, a inclusão, que isso seja realmente genuíno dentro de cada organização, né? E aí, gente, eu agradeço muito de coração, aqui representando também o projeto Inspiração da Vale TV. Vou me despedir aqui da Aline e também de todos os telespectadores aqui. E até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye. Obrigada. Tchau, Aline. Tchau, tchau. Especial Mês da Mulher, Inspira Ação. Patrocínio Instituto Ivoti. Apoio Faculdade INH e Secrei. Centro de Espiritualidade Cristo Rei.